Eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Vou passar o trabalho para o pastor. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Felicidade, né, irmãos? Hoje, nosso culto de ensinamento, nós queremos cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando, aos nossos irmãos que não vieram, que estão na batalha, e outros, infelizmente, enfermos, mas Deus nos preparou e preparou este lugar para estarmos aqui também, Amém. louvando a Deus e intercedendo por eles. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém. Como bom de vida, né? Nós estávamos na agulha, né, irmãos? Amém. Mas é professor bom, nós. Ô, glória a Deus. Amém. Aleluia. Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazer isto? Porque não é lícito ao sábado. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e deu aos que com ele estavam, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhe: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão requisida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim fez, e a mão lhe foi curada. Mas eles se enchiam de furor e discutiam entre si quando o que fariam a Jesus. Irmãos, o assunto de hoje é um assunto muito bom e também um pouco polêmico. Nós percebemos na leitura que nós fizemos que em nenhum momento do texto as pessoas se preocuparam, ou os fariseus se preocuparam, em se alegrar com o homem que foi curado e nem se preocupar com os discípulos que ali estavam com fome. O objetivo deles, desde o princípio do texto, da leitura do texto que fizemos, era procurar uma oportunidade para acusar e apontar Jesus. Hoje nós temos os fariseus como aqueles que pregam algo e não vivem. Aqueles que criticam, julgam as pessoas, mas os mesmos Jesus compara com o sepulcro caiado, que por fora são limpos ou bonitos, mas que por dentro é oco, não há nada, ou só sujeira. E quando nós falamos a respeito do sábado,
a gente vai perceber que hoje, quando eu falo hoje, são os dias de hoje, poucos têm essa observância em guardar o sábado, a não ser um grupo chamado Adventista, que nós respeitamos, mas que eles têm ainda o sábado com prioridade. E entendam, a questão não é só eu guardar o sábado. A questão é eu colocar o sábado como requisito de salvação. Eu falar que nós que não guardamos o sábado, poderemos perder a salvação por este motivo. Então, nós aprendemos já em Efésios, que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas é pela graça, ou seja, não é um dia na semana, não é uma opção, de eu guardar ou não, que vai fazer com que eu perca a minha salvação. Eu até abro um parênteses aqui para dizer algo, que a gente tem que entender o seguinte, irmãos. A salvação foi nos dada por um alto preço. O céu é tomado à força. E nós temos que ser cientes que a única coisa que nos impede de perdermos a salvação é o pecado, que nos afasta de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa nos abençoar, mas os nossos pecados faz separação entre nós e o Senhor. Mas eu louvo ao nosso Deus, que lá na primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 6, e o início do capítulo 2 diz: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecar, há um advogado no céu, que é Jesus Cristo, o Senhor, que ele vai advogar as suas causas, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Quer dizer, só perdemos a salvação se quisermos, praticamente. Porque mesmo pecando, por acaso pecando, é só nós orarmos a Deus e orarmos ao Senhor e fazer com aquilo que a irmã Cláudia Diaconisa leu. Senhor, que o salmista Davi disse: não me retires de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Então, só um minutinho, André, nós temos que valorizar cada dia a salvação. Eu quero abrir um parênteses para dizer que não é por qualquer coisa que eu ou você temos que desistir da nossa caminhada. Não é por qualquer coisa que eu ou você temos que deixar de vir à igreja. Não é por qualquer coisa que você vai perder aquilo que Jesus conquistou com sangue, com suor, com lágrimas. A Bíblia diz que no Getsemane ele orava e o seu suor caía como gota de sangue. Abro um parênteses para dizer que eu e você temos que valorizar o que Deus nos deu. Temos que valorizar a presença do Senhor. Essa presença, como foi louvado, o hino diz, a palavra do Senhor também diz: sem a presença nada podemos fazer. Sem Ele apenas ficaria aqui em palavras humanas. Mas é Ele que capacita, é Ele que dá graça, é Ele que nos usa por misericórdia, é Ele que faz com que o teu louvor louvado alcance o coração, que a palavra que sai da sua boca alcance vidas, porque é Ele que faz, operando Ele, quem impedirá? E nós estamos vivendo dias que as pessoas deixam de vir à igreja, ou procuram até mesmo deixar de servir ao Senhor por poucas coisas. Porque o irmão pecou, porque fulano, ciclano fez aquilo. Eu costumo sempre dizer e digo: a igreja humana, nós humanos, a igreja feita por nós humanos, ela é imperfeita. Vai ter pastor pecando, vai ter irmão que louva pecando, vai ter aquele que prega pecando. Mas uma coisa a Bíblia nos ensina: olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Quem morreu por mim foi Jesus. Quem morreu por você foi Jesus. O sangue derramado foi de Cristo. E é Ele que vai nos levar no céu. Aleluia!
agradecer a Deus. Certa vez os discípulos, eu vou aqui guiado pelo Espírito. Aqui nós notamos aqui, mas que nos guia o Espírito Santo. Certa vez os discípulos chegaram para o Senhor e falaram: mestre, olha, eu fui ali expulsar um demônio, ele saiu. Eu fui orar por uma pessoa enferma, ela foi curada. Jesus disse: olha, isso é bom, vocês devem se alegrar por isso, mas não deixe o orgulho entrar no coração de vocês. Se alegrem primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Se alegrem primeiro, porque se hoje a igreja for arrebatada, você faz parte desta igreja. Se alegre primeiro, porque você está com o nome escrito pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Você tem direito aos céus, você tem direito de morar aos céus, você tem direito a esperar a trombeta soar e o nome de Jesus, aleluia, ser glorificado e a igreja ser arrebatada. Aquilo que você esperava vai se cumprir, que no piscar de olhos, aleluia, no fechar e abrir, aleluia, Deus vai arrebatar a sua igreja e nós seremos arrebatados e iremos morar com Ele nos céus. Amém? Amém. Diga, jovem. Espírito Santo, Deus falou, a única coisa a parte de Deus é o pecado, né? Isso. Mas se nós pecamos e oramos de maneira que nos perdoa, né? Amém. Ao certo é a gente não ficar mais pecando. Isso. Certo? Quando a gente for pegar para perdoar Deus também, ele vai. É verdade. A questão é nós não temos mais o prazer do pecado. Exatamente. Porque existe o pecado, aquele involuntário. Qual é esse pecado? Aquele que eu estou aqui no pensamento e ele vem. Existe aquele pecado que eu vou até ele. É que eu vou ao encontro dele. Por exemplo, o pecado no pensamento é involuntário. Mas o pecar falando de alguém é voluntário. Você já viu aquela pessoa que chega perto de você e diz: eu não queria falar, mas eu vou falar? É porque já queria. Pronto. Ela já vem no pensamento de E falar. É por isso que a Bíblia diz: guardai o coração, porque dele procede, né, o adultério. Porque quando está aqui, há um ditado que diz que você não pode impedir que um passarinho faça sobre voe sobre a sua, mas pode impedir que ele faça no ninho. Quando está aqui, é mais fácil de ser expulso. Mas depois de descer para cá, porque se chama o pecado planejado. E que eu já estou com o meu pensamento, ou seja, eu vou para São Paulo sábado, vou fazer lá o que não devo. Quer dizer, eu já estou, pronto, ninguém está vendo, eu já estou com ele no meu coração. Amém? Amém. Então, a visão dos três evangelhos. Lembrando, irmãos, que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. O que é isso, pastor? Eles têm a mesma coisa, numa linguagem bem simples, mas com visões diferentes. Era como se eu, a irmã Nayara e o presbítero Vicente fôssemos ver um evento. E quando a gente fosse voltar, cada um vinha aqui e contar da sua maneira, como ele viu, né? Como eles viram. E Marcos fala, aliás, Mateus é o único que fala que os discípulos estavam com fome. Marcos já não diz, e Lucas diz que eles estavam esfregando as espigas nas mãos, né? Para desembrulhar e comer. Pastor, tem mais pergunta, pastor. Amém. Pode ser depois. Certo. Ô, glória. Eu estou amém. Jesus, certo. Jesus não fazia milagres sem necessidade. Amém? Ou seja, Jesus, os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos estavam com fome. Jesus poderia muito bem ali fazer uma mágica, né? Como é que chama? Lá, aquele negócio. Tem um dizerzinho, uma palavrazinha mágica, né? Que as pessoas ajudam. Um milagre. O milagre aí matará a fome dele. É. Mas não. Jesus, ele só fazia algo quando tinha uma necessidade. Mesmo sendo Deus. É tipo assim, irmãos, deixa eu dar um exemplo. A pessoa sabe, Jesus disse que em meu nome curaria os enfermos, não é isso? Aí lá para o JF orar por todo mundo. Sem ter uma
direção espiritual. Esse negócio de você orar para a pessoa e dizer que a pessoa vai ficar curada todo dia é perigoso. Quer ver, a pessoa morre, a família da pessoa vai procurar, né? Com certeza. Para você ressuscitar pelo vivo. Se você não morreu e foi curado, imagina a pessoa morre. A gente tem que ter sabedoria, né? Por exemplo, Jesus poderia ter feito um milagre, como ele fez com os pães e os peixes, poderia? Amém? Amém. Mas Jesus, ele deixava os discípulos, olha a expressão que vem na minha mente, serem homens, no sentido que entender que, mesmo estando com o Senhor, a vida deles continuava. E eu até já disse aqui que há uma passagem bíblica que a Bíblia fala que ele não tinha tempo nem de comer. Ele não tinha tempo, muitas vezes, nem de ter um repouso, né? Pela caminhada, que era muito mais difícil ter hoje. Hoje tem aplicativo, né? Hoje tem WhatsApp, hoje tem bicicleta. E isso, na época, era mais complicado. Era no pé 2, né? Então, na lei de Moisés, era permitido, Deuteronômio 23, 25, comer com as mãos, mas não passar a foice. Ou seja, eu pegar com as mãos simbolizava que eu estava com fome. Mas se eu fosse com a foice, já mostrava que eu estava já pegando já algo que não era meu, para que eu levasse já para outras pessoas e ali até mesmo deixasse armazenado. Então, na lei de Moisés, até permitia eu comer com as mãos, que simbolizava que eu estava com fome. A acusação era que Jesus estava quebrando o 4º mandamento. Êxodo 20, versículo 8. Lê aí, por favor. Êxodo 20. Aleluia. Vamos ler aqui do versículo 1. O 10 mandamentos, amém? Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso que visto a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, que eles lhes aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não lhe farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que eles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o Senhor, nem o servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Amém. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Os fariseus tinham elaborado uma lista com 39 trabalhos que quebravam o sábado.
e colhei espigas era o terceiro na lista. Vocês percebem, vou já voltar aqui para os 10 mandamentos. Vocês percebem que essas leis eram elaboradas pelos próprios fariseus. Eles não se preocupavam muito no que dizia respeito ao que a palavra dizia. O que a palavra de Deus dizia. Os irmãos lembram da questão dos mandamentos que Jesus resumiu em 2 no Novo Testamento. Um amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando eu amo a Deus, eu não mato, eu não prostituo, eu não quero tomar o que é do próximo, eu não quero, quando eu amo a Deus, eu não coloco o seu nome em vão. Quando eu amo o próximo, eu não procuro matá-lo. E ele foi mais longe. Antes era cobiçar. E Jesus ele disse, olha, se por acaso, pelo menos eu pensar, hoje é adultério. Vocês percebem que Jesus, ele fala sobre amar o próximo, ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, mas em nenhum momento você vai ver Jesus confirmando a respeito do sábado. Em nenhum momento você vai perceber essa confirmação de Jesus a respeito do dia de sábado. A gente está aqui dando uma introdução e com certeza nós vamos precisar da próxima quarta para terminar esse assunto. Mas eu quero que você entenda. Primeiro, a resposta de Jesus em 2 partes. Primeiro, Jesus se justifica usando um exemplo. Qual foi o exemplo que Jesus usou? Um exemplo de Davi. Venha novamente para Lucas capítulo 6, versículo 3. 6:3. Olha o que diz. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu com ele, com ele estava. E eu fui estudar a questão dessa ida a Davi à casa do Senhor e comer esses pães. Na lei de Moisés havia determinação que ao primeiro dia da semana os sacerdotes logo pela manhã cedo preparavam os pães, 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel, uma receita especial que está lá no livro de Levítico. E com o pão era chamado pão da propiciação, ou pão da presença de Deus com o seu povo. Esses pães eram arrumados dentro do tabernáculo, em frente ao altar, e eram feitos pela manhã e trocados no fim do dia. No fim de semana, os sacerdotes poderiam comer, só os sacerdotes. Mas uma certa vez Davi, fugindo de Saul, teve fome e foi lá e comeu do pão e deu a ele também aos companheiros que com ele estavam. Jesus cita este exemplo para mostrar aos fariseus que a necessidade é maior do que a lei. Um exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu no interior, eu fiz uma Santa Ceia com suco e creme crack. Porque não tinha o vinho. É diferente, entenda, é diferente quando se tem. Por quê? Porque o vinho é um símbolo do corpo de Cristo. E o pão o vinho é um símbolo do sangue de Cristo. E o corpo, símbolo do corpo de Cristo. Ou seja, do pão, o pão. São símbolos. Passam a representar. Só são ali representação para a ceia do Senhor. Volto a dizer, é diferente que se eu tiver um lugar
que eu tenha condições de comprar o vinho, que eu tenha condições de comprar o pão, e eu faço de uma maneira bem correta. Eu participei de uma Santa Ceia ali que o vinho era vinho mesmo, que quando eu coloquei na boca, eu faltei deitar o pescoço. Era um vinho forte. Então, Jesus está mostrando aqui, irmãos, que a necessidade, que o momento era muito maior do que a lei. Por exemplo, nós estamos com o pão da ceia aqui. E é o pão da ceia. E vem uma pessoa com fome. E a minha Bíblia diz, e a sua, que se uma pessoa chegar até a mim com fome, por exemplo, eu bato lá na irmã Nayara, mas na época eu estou com fome. Ela diz, Deus te abençoe, pastor. Volte. O Deus te abençoe naquele momento não foi válido. Por quê? Porque Tiago diz que a fé sem obra é morte. Um momento ali eu estava com fome, não estava precisando de uma bênção. Isso. E Jesus dá um exemplo que Davi, mesmo não sendo sacerdote, mesmo não sendo no final de semana, mesmo não podendo fazer o que ele fez, ele entra na casa do Senhor, pega os pães, come, ainda divide. E eu abro espaço aqui para dizer que a religião mata. Cuidado com o crente religioso. Cuidado com essas pessoas que veem pecado em tudo. Cuidado com essas pessoas que têm medo de tudo. Tem medo de ir para uma praça fazer um exercício com medo de pecar. Tem medo de ir à rua ou um passeio com a esposa, com a família, com medo de pecar. E às vezes seus pecados ocultos são muito maiores do que ela fosse para fora. Nós aprendemos aqui em uma quarta que quando Paulo diz, olha, separai daquele que se diz irmão e é alcoólico, separai daquele que é maldizente, separai daquele que fala do seu próximo. E ele diz, olha, se fosse para se separar daqueles que vivem no mundo, nós nem estaríamos no mundo. Mas se nós temos que se separar, se separamos daqueles que vivem na igreja, vivem na casa do Senhor e dizem ser algo, mas não são. Receba um conselho do seu pastor e amigo. Seja você aonde você for. Aleluia. Quem gostar de você vai gostar do jeito que você é. Ah, pastor, eu sou bruto. Mais bruto que Paulo não tinha. Paulo era bruto. Se você for escritor, eu comprei um livro, Psicologia Pastoral, irmãos, é tremendo este livro. Eu queria poder dar a cada um este livro. Onde você conhece pela psicologia de uma criança até o mais velho. E você vai perceber que todos nós temos um temperamento diferente. Ah, pastor, o senhor está dizendo que o homem que escreveu quase o Novo Testamento era bruto? Era. E certa vez que ele para levar João Marcos, ele disse, eu não levo João Marcos. João Marcos é novo ainda. Na primeira carta dos Coríntios, capítulo 3, ali em diante mais ou menos, tem um homem que estava pecando. Ele disse que era melhor que o corpo fosse entregue a Satanás e a alma fosse para Deus. Então, as conversas com Paulo eram uma conversa pouca. Mas se você perceber, o temperamento dele era muito forte. É mesmo dar um exemplo que eu tenho um temperamento forte e lá fora eu quero ser diferente. Aí eu fico, amor, né? Por dentro. Então cada um de nós temos um jeito de ser. Cada um de nós temos. Você já nasceu com o seu DNA. Você já nasceu com o seu jeito de ser. Você já nasceu com a sua
atitude, uns têm uma atitude mais forte, uns têm uma atitude, falam mais, outros falam menos, uns têm uma atitude de guerreiro, outros têm uma atitude mais preguiçosa, mais calma, e é por isso que a Bíblia diz que não pode andar dois juntos se não houver concordância. É por isso que nós já estamos casados, nós já escolhemos, mas quem não está, vai escolher uma pessoa, se ela é guerreira, se ela é ali, aquela pessoa que não para, escolher uma pessoa parada, ela vai ter problema, porque ela vai correr e a outra pessoa não já. Ela vai estar preocupada com conta, com aquilo e a outra pessoa não se preocupa, vai dar certo. O erro das pessoas, irmãos, é tentar ser fora o que não é. Eu dei até um exemplo meu, que por ser criança, ele lá fora ele fica conversando com um adulto, ele conversa bonito, mas quando ele entra, ele vê a mãe, às vezes quer já beber. E assim somos nós. Às vezes, quando estamos fora da igreja, queremos ser algo. E dentro da igreja queremos ser diferente. E você percebe que essas pessoas, elas não demoram muito. Com pouco tempo elas se afastam. Com pouco tempo elas já começam a fazer o que tinham vontade de fazer, mas se escondia atrás da Bíblia. É por isso que é diferente o remorso com o arrependimento. É por isso que é diferente eu ter decisão, eu ter fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. E a Bíblia diz que não pode uma árvore boa ter frutos e nenhuma árvore ruim ter frutos bons. Ou seja, nós temos que a cada dia, como o irmão Nazareno falou, e falou bem, se afastar daquilo que fazemos que desagrada a Deus. Porque senão, aí vai se tornar iniquidade, vício do pecado. Não, eu vou fazer porque eu só me ajoelhar ali, Deus vai me perdoar. E nós não sabemos que não é bem assim. Há o perdão, que Deus não pode negar a si mesmo. Mas todo pecado tem sua consequência. Você vê que o salmista ele implora, ele ora, ele diz: Senhor, não me lances fora da tua presença, não me retires de mim o teu espírito. Ou seja, o pecado de Davi fez com que ele perdesse a alegria da salvação, que ele diz: Senhor, devolve-me, dai-me a alegria da salvação. Eu vou entrar no assunto agora. É por isso que eu tenho que ver e entender aquilo que eu digo que Deus me deu. Que às vezes eu entro no pecado e digo: foi Deus que me deu, meu amado. Deus não dá nada aquilo que você se afaste dele. Deus é tão tremendo que se souber que eu, sim, Ricardo, se afasto dele, vai ficar pobre mesmo. Ficar pobre. Você me deu uma loura, eu passei 5 meses sumindo. Então, eu tenho que entender que muitas vezes, e isso acontece muito, eu tenho aquilo dentro de mim, eu tenho um desejo de fazer aquilo, e eu não oro para que Deus me dê a libertação daquilo. Eu não fujo daquilo. Porque, por exemplo, se eu gosto de falar de alguém, eu sozinho vou falar, mas se eu tiver com 3, 4 pessoas, eu vou falar. Do bocal. E eu ouvi uma frase, eu estou quase no psicólogo, só falta estudar. Eu vi uma frase interessante. Não fale de quem está ausente, pois você perderá a sua razão. Porque esta pessoa que está presente com você, falando que está ausente, ela vai falar de você para esse que estava ausente, para ganhar o quê? Crédito. Eu estava com fulano ali, ele falou de tudo. Eu não falo não. Eu estou te mostrando que eu sou teu amigo. Então Jesus, voltando para o texto, disse: olha, vocês não leram? Eu acho muito lindo, irmãos, que tudo Jesus defendia os discípulos.
Vocês não leram que Davi estava com fome? Vocês não leram? Olha, irmãos, é tanta tradição no nosso meio que a pessoa não pode casar de branco se não for virgem. E isso é tudo costume católico, trazido para a igreja, as pessoas nem sabem disso. Irmão, quem vai casar é você. Se você quiser casar de azul, eu caso. Se você quiser casar com uma roupa do patati patatá, eu caso. Que o vermelho é da pomba gira. Quem foi que disse isso, irmãos? O preto é não sei o quê. É louco. É ouro. E de qual é o sangue de Jesus, irmão? Quem é alguém? Quem é? Quem sou eu para chegar? Porque a irmã está de preto e dizer que aquilo ali que é do mal. Se a roupa é dela, quem teve o prazer de comprar foi ela. É bonito, minha neta. Amém. E o pastor? Viu? Viu? Tem. Parece uma zebra listrada. Viu, irmãos? Quem é? Quem sou eu para dizer como você se veste? De como você se veste? Só que nós notamos, aqui eu volto no início do texto, que os fariseus não estavam preocupados com a fome dos discípulos. Eles não estavam preocupados com os milhos. Eles não estavam preocupados em quebrar as leis que eles mesmos fizeram. Eles estavam preocupados em acusar a Jesus. Eles estavam preocupados em pegar Jesus em palavras, em contradição. E na hora que o rapaz foi curado, porque ele não estava preocupado com a alegria do rapaz. Porque quem quer acusar não vai se preocupar com a tua alegria. Quem vem para acusar não vai se preocupar se você está feliz ou não, se você está triste ou não. Às vezes vem com palavras que machucam, magoam você, ferem você, porque a preocupação deles é julgar você e não saber como você está. É por isso que eu digo e repito, e você vai dizer, olha, quem morreu por mim foi Jesus. Eu sigo ao Senhor. Eu sigo um Deus que foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E ele me falou uma vez que futebol é do diabo, que a bola era o busto do diabo. Olha o que o povo fala, irmão. O povo cria muita. Que a televisão esfia no rabo e a antena no chifre. Aí não olha para a televisão, vai para o celular e vê como é pior no celular. Porque basta um clique. Eu e você, qualquer um de nós, basta. Ó. Uma vez eu estava ouvindo a propaganda com um filme, eu e a Fernanda, e apareceu lá a propaganda. Então basta um clique, ó. É por isso que eu amo Davi, irmãos. Que Davi não se escondia diante de Deus. Ele disse, Senhor, olha, eu pequei contra ti. Em pecado eu fui concebido. As pessoas interpretam esse texto errado e dizem que a mãe de Davi era prostituta. Quando Davi diz que em pecado eu fui concebido, ele está dizendo que veio do pecado, irmãos. Pai ou mãe, é pecador. Aleluia. E Davi diz, Senhor, olha, contra ti pequei. É reconhecer, Senhor, a minha fraqueza é falar de outra pessoa. Senhor, coloca uma tranca na minha língua. Você vai ler a Bíblia em Provérbios pedindo. Senhor, a minha fraqueza é essa, mas tu és minha força. Estou falando de que teu Espírito intercede por mim, me ajuda naquilo que eu faço, que me afasta de ti. Me ajuda naquilo que eu faço, que eu perco a alegria da tua salvação. Me ajuda naquilo que eu faço, que quando eu faço eu entristeço a ti, eu venho por santidade. Me ajuda, mas não me deixa sair da tua presença. Aleluia. É essa a verdadeira oração. Assim eu pequei, não vou mais para a igreja
que Cristo, aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para terminar. Aleluia. Aleluia. Segunda parte, Jesus ele mostra, como eu já disse, que a necessidade é maior do que a religiosidade. Jesus ele cita versículo 8, capítulo 6. Mas ele, reconhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão requisita: levanta-te e vem para o meio. Ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Né? Aleluia. Glória a Deus. Mas eles encheram de furor e discutiam entre si quando que fariam a Jesus. Então, como eu disse, eles em um momento, eles se preocuparam com a felicidade daquele homem que estava enfermo. Eles se preocuparam, em nenhum momento eles se preocuparam na alegria que aquele homem teve em ser curado. Guarde tudo que eu vou lhe falar. Mas como segundo a psicologia diz que tudo que nós ouvimos, só aquele mais atento guarda 46%, guarde isso aqui. Quem não é feliz nunca vai querer você feliz. E nunca vai se alegrar com a tua felicidade. Nunca. Você chegar para ele e dizer, comprei um carro, ele vai dizer também 36 vezes. Você vai chegar assim e dizer assim, eu casei, mas também com um cara feio daquele. Isso falaram para a Fernanda. Amém? Eu já sabia. Se você escutar o vídeo, amém. Deus abençoe o irmão Sérgio. Ô nome de Jesus. Se ele não estiver assistindo, eu pego ele amanhã. Amém. Então, os fariseus eram legalistas e não tinham misericórdia. Jesus disse, misericórdia que eu quero e não sacrifício. Abra sua Bíblia, já vai complicar mais um pouquinho, mas você é bom de Bíblia. Em Oséias 6,6. Profeta menores. 6,6. Glória. 6. Isso. Amém. Pode ler, cachorro, por favor. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mas o que? Holocausto. Foi que o profeta disse o que disse Deus, porque eu quero misericórdia, não? Sacrifício. Tem pessoas que fazem muito sacrifício, mas não tem misericórdia. Está perdido. Pastor, presbítero, eu fui 3 dias para o monte orar. É bom? É. Mas se eu não tiver misericórdia, é inútil. Fiz um jejum de 48 horas. É bom? É. Mas se eu não tiver obediência... Abre sua Bíblia agora, 1 Samuel 15, 22. 15, 22. Isso. Amém. Amém. Pode ler? Pode. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Obedecer à verdade. Obedecer melhor do que Sacrificar.
Irmãos, às vezes, aquelas pessoas que pouco aparentemente fazem ou oram, são as que mais oram. A Bíblia fala que Jesus ele dá um exemplo de dois homens, um fariseu e um publicano. Que um dizia, sou dizimista, eu faço aquilo outro. E o outro ele disse, Senhor, eu não sou digno de nem levantar meus olhos aos céus. Tudo que eu faço, ou tudo que eu faça, tem que ser para o Senhor. Mas eu tenho que entender que se eu fizer um sacrifício, não, Deus quer sacrifício. Deus quer que eu vá ao monte a pé. Não é um Deus que eu tenho, eu sigo. Um dia eu ouvi o rádio que era um Deus lampião. Só podia ser um lampião. Que é um Deus daquele, um Deus que se você vacilar, você morre. Ele mata. Eu disse, olha, eu estava morto faz tempo. Então, tudo, irmãos, tem que ter o meu tempo. E a Bíblia era tão tremenda que certa vez os mesmos discípulos estavam com Jesus, aí chegam aí no campo, aí, vão lá e comem, apressa, e se lavar as mãos, não tinham visto lá ainda. Aí os observadores falaram, olha, os discípulos estão quebrando a lei. Estão comendo sem lavar as mãos. E novamente Jesus ele responde, diz, olha, o que seja o homem não é o que entra, é o que sai. Não é que comer sem lavar as mãos seja correto. Mas tem gente que se preocupa tanto pelo exterior, se preocupa tanto no sacrifício, se preocupa tanto em mostrar a outras pessoas que ela é mais crente, que ela é mais santa, e as atitudes dela em oculto se tornam piores do que aquela outra pessoa. Eu li um livro do pastor Hernando Dias Lopes, que diz que o pecado do pastor é o pior de todos. Porque o pastor ele prega aos outros e muitas vezes no oculto, quando pega no escondido. É muito fácil usar o microfone para bater. É muito fácil dizer assim, se converta. Mas João disse, pastor, João disse raça de víbora. Vamos chamar o povo ali na praça de raça de víbora. O contexto é outro. A Bíblia é tanto ela é histórica, cultural, como é nos nossos dias. Eu tenho que entender qual o contexto que João disse aquilo. Hoje, para você ter uma ideia, se eu chamar, por exemplo, que Deus me guarde, mas se eu dizer assim, você é ladrão porque você não dá o dízimo, você procura uma delegacia mais próxima e vai dizer, eu quero aqui dar queixa que o meu pastor me chamou de ladrão e vai provar. As leis estão diferentes e nós louvamos pelo Brasil, continue orando pelo Brasil e cuidado, nós que aqui estamos ao voltar, porque tem um certo ou alguns candidatos que querem tornar essas leis contra a igreja. Eu estou aqui para o partido A e B, entenda, eu estou aqui quando você for voltar, você vai olhar o que é que esse candidato ele quer em relação à igreja, o que ele pensa em relação à igreja, o que ele pensa em relação ao Senhor. E as pessoas sempre vão estar aqui lhe observando. Então eu aprendi, vamos já entrar nessa resposta, irmão, que o obedecer é melhor do que sacrificar. Por exemplo, eu vou para um monte, ou eu vou passar a noite acordado, mas eu não obedeço. Você ficou em casa, lendo a palavra, obedecendo, você foi muito mais abençoado. É igual o orar e o vigiar. Tem gente que ora e não vigia. Tem gente que está todos os dias na igreja, mas não tem vigilância. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado naquilo que nós recebemos e falamos muitas vezes
que foi Deus que nos concedeu. E Deus não vai lhe dar nada que lhe afaste da presença do Senhor. Você daria algo ao seu filho para que seu filho saísse da sua casa? Você daria algo ao seu filho para que seu filho lhe desobedecesse? Não. Assim é Deus. Ele sabe, é por isso que às vezes o não de Deus é porque Deus sabe que você vai sofrer, que você vai se entristecer, que você vai se decepcionar. E Deus não está permitindo aquilo acontecer, porque Ele conhece o amanhã. Você só conhece o hoje. Isaías disse que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, é muito maior. Aleluia, porque Deus é fiel. Amém? Amém. Então, só para você ter uma ideia como o assunto é tão profundo e tão bom, que você vê que a gente só praticamente viu poucos pontos. Então vamos aprender ainda o porquê que hoje nós guardamos o domingo, se Jesus violou ou não o sábado, e vamos aprender, se Deus quiser. Diga, meu amado irmão, evangelista novamente. Eu vou responder sobre a passagem da Bíblia, que não sei se fala sobre você deve perdoar 7 vezes 70, né? 70 vezes 7, Exatamente mesmo, né? Você acha que essa passagem da Bíblia influencia as pessoas a não ligar para o pecado? Pode, porque depende de como interpreta a Bíblia. Um exemplo, existe uma matéria na teologia chamada exegese. Como você interpretar a Bíblia, né? Ou seja, hermenêutica, dentro da hermenêutica existe a exegese. Você interpretar a Bíblia, eu não posso interpretar a Bíblia da minha maneira. Por exemplo, o texto que diz que eu devo alguém bater na minha face, eu devo dar outra face. Não é literalmente. Se você sofreu algo, você não deve pagar a mesma moeda. Quando Pedro está se referindo essa pergunta a Jesus, ele queria que Jesus desse uma posição a ele. 7 dizem que era o número dos judeus, mas 3 vezes o perdão. E ele já perguntou 7. Já perguntou dando números a mais, para que Jesus falasse, não, tu perdoou 7 vezes, tá bom. Ele queria, tipo assim, um limite de perdão. Foi quando Jesus disse, olha, não digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, esse número não é literal. Jesus quis dizer que o perdão, ele não tem, pronto, é infinito. Só que existe uma diferença entre o meu pecado ao próximo e o meu pecado a Deus. É como eu digo sempre dizer, existe o meu pecado entre eu e Deus, que eu peço perdão a Deus individualmente. Existe o pecado contra a igreja, quando a pessoa pega e escandaliza tanto o nome de Jesus como a igreja. Existe o pecado com o meu irmão. E esse pecado com o meu irmão não é eu orar a Deus, é eu resolver. Tanto é que a Bíblia diz, você vai até ele, né? E se ele não quiser, ele leva o testemunho. Se ele não quiser, leva outra testemunha. Aí, pronto, aí você fez a sua parte. Mas, um exemplo, Deus nos livre, eu tenho algo contra algum irmão. Ô Senhor, me perdoa por eu não perdoar a irmã. Não, me dá graça, a oportunidade para que eu possa pedir perdão. Isso é mais importante do que ofertar. Porque há uma passagem bíblica que Jesus diz, quando for ofertares, deixai a oferta, né, do lado, vai resolver o teu problema. E a Bíblia diz, quando pensares que teu irmão tem algo contra ti, é nem você contra teu irmão. Deixa a oferta, vai se reconciliar com ele, volta, pega a tua oferta e vai ofertar. Isso é tão sério que até casais, se eu tiver em divisão
com a minha esposa, ou o esposo com a esposa, a Bíblia diz que as orações não somem. Isso é uma área muito... É como eu disse até ontem, né? Que realmente, quando eu falo muito, eu não tenho que perdoar. Porque você lembrar é uma coisa. Mas toda vez que você tocar no assunto, é uma ferida aberta. Que não se cicatrizou ainda. Que é diferente, vamos supor, você... Então, é muito diferente você lembrar de um assunto. Não, estou aqui, por exemplo, estou pensando com o presbítero, aí me lembro, não, a irmã me feriu, presbítero, mas passou, né, graças a Deus, porque tudo está aqui, a irmã me feriu, a irmã me feriu, a irmã me feriu. Quer dizer que em nenhum momento eu perdoei, em nenhum momento eu abri meu coração, porque irmão não é fácil. Agora entenda, conviver é outra, a não ser que seja casado. Por que a maioria, essa questão de traição, essas coisas, passado por psicólogos, por quê? Porque às vezes a pessoa diz que, eu te perdoo naquele momento, e depois, quando vai para casa, ela toca no assunto. Se a pessoa pegar uma faculdade, ela vai dizer, tu pegou uma faculdade em outro lugar. Né? E, infelizmente, é algo a ser trabalhado, a ser, né? Quando a pessoa quer. Quando a pessoa quer. Olha, irmãos, só toma remédio quem procura ajuda. Então, também curar essa ferida, a pessoa também deseja que essa ferida seja curada. Eu estava até dizendo hoje, não sei qual foi o motivo que eu toquei no assunto, eu disse, olha, não, porque hoje qualquer coisa o filho fica revoltado, eu disse, eu cresci sabendo que eu era adotivo, eu cresci, graças a Deus, numa família bem amada, e eu não tive nada por minha culpa, na época. Então, eu sou consciente, a Bíblia diz que se queixa o homem, se queixa por causa dos seus próprios pecados. É por isso que a Bíblia ama a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Se possível, tenha paz com todos. Jesus tinha 12 discípulos, ele andava sempre com quantos? Com 3. Jesus fazia exceção de pessoa? Não. É porque você tem direito de escolher suas amizades. Você tem que escolher quem você anda e quem não anda. Não, mas eu tenho que andar com fulano, mesmo que fulano gostando de mim. Que Bíblia é essa? Eu vejo meu Pai Senhor, amado. Fica aí, abacaxi. Vai lá, esqueci. Fica aí, coxinha. Outra vez. O cara diz, fica aí, coxinha. Mas é muito melhor ter essa realidade do que um exemplo. Um amado irmão foi pedir um conselho para eu disse, meu irmão, você errou. Você foi na casa do fulano sem avisar antes. Então você não, porque você não é nem a pessoa não querer lhe receber, é a pessoa não saber se você iria. Amém? Amém. Algum outro na agulha aí? Tá ficando bom agora? É ligeiro. Amém, irmãos? Amém. Então, primeiro, você entendeu que a legalidade, a religiosidade mata. Você sabia por que o muçulmano, esses caras que se explodem, né? É pela religião. É porque eles acreditam que Allah mesmo, né? Vai receber eles lá. Né? Então a religião mata. A religiosidade, você vai chegar aqui para cantar, eu vou te procurar aqui. Chá de calça, tá disso, tá aqui. Cheira, tá com defeito. Ela pegou hoje. Só que a religiosidade, ela vai olhar fora. Ela não vai olhar como ela está. E eu, como é que eu estou? E eu, será que eu pequei? Será que eu fiz algo errado? O negócio que eu disse ontem, né? Tira o cisto do outro e dá pra trapa. Porque, irmãos, olha, a melhor forma de entender isso, eu ouvi e não esqueci mais. Você é de frente para o espelho, você vai dizer que você é feio? Não. Eu pelo menos não digo não. Na hora que eu não me acho mais lindo. Pra mim, E se
inclinado, viu? Mas eu colocar outra pessoa, eu não vou achar ela feia, eu não vou achar defeito nela. Então, quando você quiser achar defeito, olhe para você. Amém? Amém. Amém. Eu quero justificar aqui, nós falamos com uma cantora, né? E eu pedi a ela, conversei com ela veio no domingo com o esposo, que era um dia melhor, porque devido a esta palavra, é uma palavra muito extensa, vê que a gente, pouco a pouco, né? Fez um tempo, se torna pouco, aliás. E ela vai preparar um domingo aqui com o esposo para estar conosco. Mulher de Deus, humilde, simples, e é uma bênção. Pronto, para finalizar essa palavra humilde, as pessoas pensam que é em relação a ser besta, né? Também a ficar a pobreza, não, irmão. É humilde de coração, né? Tem pessoa que não tem e age como não tem, que se tivesse misericórdia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Domingo, nosso café da manhã. Né? Em nome de Jesus. Vamos entrar em contato hoje com o presbítero Sérgio. O profeta em nome de Jesus. Vou ficar aqui mais um presbítero. Eu vou ver se o nosso aí vai poder vir domingo. Viu? Amém. Deus abençoe a sua vida, né? Agradecer a irmã Nayara por ter dirigido o culto. Uma benção às irmãs. No próximo quarto já tem? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos por esta palavra, por estarmos em Tua presença. Deus, ensina-nos primeiro a olhar os nossos erros, a olhar os nossos defeitos, para depois, Senhor, nem precisa, mas se por acaso precisar olhar o defeito dos outros, que possamos buscar a Tua santidade e aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a vencer em nome de Jesus. Assim, Pai, que no nome de Jesus o Senhor nos leve para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Abençoe todos aqueles que estiveram conosco pelas redes sociais. Em nome de Jesus, ó Pai da vitória. Em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, cura. Aqueles que estão no trabalho da vitória. Pai, em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do amado e querido Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e toda a igreja, diga amém. Convida alguém para o culto de Deus.